Olá, pessoal! Enfim, chegou a vez do Rousseau. Então, estamos com o nosso último autor contratualista dessa rodada. O Rousseau, já dos três que eu mencionei, Hobbes, Locke e esse de agora, o Rousseau, é provavelmente o mais famoso, o mais conhecido. Não sei tanto se muito lido, porém muito falado, né? A gente sempre fala do Rousseau pensando em revolução, Revolução Francesa, por exemplo, apesar de que o Rousseau faleceu antes da Revolução Francesa, mas ele foi sim um grande inspirador dessa revolução. Também quando se fala de democracia, se fala muito de Rousseau, aliás, ele é indispensável quando se fala de democracia, mas então vamos entender um pouquinho quem de fato foi o Rousseau e o que ele trouxe de contribuição, né? Então, para falar um pouquinho sobre o contexto. O Rousseau já é um pouco ou bem depois dos nossos dois primeiros contratualistas. Tanto o Hobbes quanto o Locke, eles são lá pelo século XVII. Né? O Rousseau já é do século XVIII, então vem um século depois. Né? E o Rousseau também é de outro país. Não é francês, como as pessoas acreditam. O Rousseau é nascido na Suíça, porém ele estudou e publicou seus principais textos na França. E por isso também se confunde um pouquinho. Mas ele não é de origem francesa, ele é suíço. E o Rousseau teve uma vida um pouco mais de dificuldade do que os dois autores anteriores. Se bem que os autores anteriores pegaram muita revolução, mas o Rousseau teve dificuldade econômica, né? Então, dificuldades os nossos autores todos tiveram. Mas ao Rousseau tocava muito a questão da desigualdade. Tanto que um dos primeiros textos, que é para falar sobre a origem da desigualdade, trouxe bastante espanto, mas também bastante reconhecimento para o Rousseau. Ele se preocupava em falar muito sobre isso, né, sobre a desigualdade social mesmo, né, para falar essas questões econômico-sociais das pessoas. O Rousseau publica em 1762 a sua obra provavelmente mais importante, mais conhecida, que se chama Contrato Social. Se bem que, particularmente, eu gosto muito do livro chamado Texto, chamado Discurso sobre a Origem da Desigualdade, que também vale a pena ler, né? Mas, enfim, a obra emblemática do Rousseau se chama Contrato Social, que está nessa nossa linha de trabalho aqui, que é para falar de contrato, de contratualismo, desses autores reconhecidos nesse campo, né? Mas, enfim, o Rousseau, sim, com o contrato social, inspirou a Revolução Francesa, apesar de ter morrido antes. A morte do Rousseau foi em 1778 e a Revolução Francesa foi em 1789, pouquinho depois, portanto. Mas o Rousseau foi o grande inspirador, e aí resta a nós entender por quê. Né? Então, o que o Rousseau colocou no contrato social, ou até no discurso sobre a origem da desigualdade, que trouxe essa vinculação dele com a Revolução Francesa. Então, vamos lá, né? Partindo também daquela comparação com os nossos autores anteriores, eu já aviso para vocês que o Rousseau vai ser o mais diferente deles. E quando eu falo mais diferente, talvez o mais complicadinho de entender, né? Mas a gente vai dar conta, a gente vai conseguir resolver esse desafio. O Rousseau, partindo também da ideia de homem, é só para recapitular. O Hobbes falava que o homem era mau. O homem é o lobo do próprio homem. O Locke falava que o homem era bom. Ele só tinha um outro desentendimento aí, mais por questão de propriedade, estado de natureza, mas né, o homem era bom. O Rousseau fala uma coisa diferente dos dois. Não é nenhuma coisa nem outra. O homem é ingênuo. O que significa ser ingênuo, inocente? Ele vai agindo conforme ele acha correto, mas nem sempre o que ele acha correto as outras pessoas também acham. Não há essa uniformidade em o que é certo, o que é errado, o que é ser bom, o que é ser mal, porque essas regras não existiam antes da criação do Estado, que é o momento que o Rousseau também parte. Ele também utiliza o método dedutivo para ir lá para o nosso passado. Então não existia isso. O homem vai aprendendo com a convivência, né? Então ele não parte do bom ou do mal, ele fala que o homem é inocente. Para comparar as etapas, então, né? Eu vou de novo recapitular os anteriores para a gente entender como o Rousseau é diferente. Para o Hobbes, no estado de natureza, aquele momento que não tem lei, que não tem governante, que tem liberdade plena, lá havia guerra de todos contra todos, para o Hobbes. Para o Locke, era um estado de relativa paz. Tinha um inconveniente ou outro, né? Mas
quase sempre tranquilidade. O Rousseau já fala que no estado de natureza, quando não tinha governante, não tinha lei, não tinha propriedade, na análise do Rousseau, não tinha propriedade. As pessoas eram todas, de fato, livres e iguais. Era o momento perfeito. Era o paraíso. Então, aí vocês conseguem perceber já que o Rousseau é bem diferente do Hobbes e do Locke. Porque para o Hobbes tinha um problemão. Nem a vida era garantida. Para o Locke tinha um probleminha. Mas também era ruinzinho. Para o Rousseau é perfeito. Não tem nada de problema. Mas não ficamos nesse estado, né? Porque se nós estivéssemos ainda nesse estado, as pessoas todas seriam livres e iguais, sem propriedade, sem conflito. Não é o que a gente vivencia. Então, isso quer dizer que em algum momento do nosso passado, as pessoas resolveram mudar. Por que, Rousseau? Por ingenuidade? Por inocência? Um deu uma ideia, o outro achou interessante, vamos lá, né? Vamos fazer. Vamos, de repente, melhorar o que é perfeito. Aí eu pergunto para vocês, a gente consegue melhorar o que é perfeito? Não, né? A gente vai acabar estragando o que é perfeito. E foi isso que aconteceu. Porque daí nessa reunião, e daí o Rousseau também relata que houve esse momento de reunião, de conversa, somos racionais, aquela história toda, né? Também houve um momento de conversa. Aí as pessoas resolveram inventar, criar algumas coisas. O que vocês acham da gente criar a propriedade privada? Que não tinha, né? Vamos lá, vamos criar. O que vocês acham de a gente criar representação política? Vamos lá, vamos criar. Todo mundo concorda? Sim. Então, a gente encerra esse momento do contrato para ter o surgimento do Estado. E o Estado surge com representação política, propriedade privada. Ganhamos? Não. Na análise do Rousseau, ele é muito claro. Perdemos. Porque com a criação da propriedade privada, a gente cria a desigualdade social. Com a criação da representação política, a gente cria a servidão. Não somos mais livres, porque temos outra pessoa decidindo por nós. Então, ele, para fazer assim uma comparação, ele é o primeiro dos nossos contratualistas que fala: perdemos com a criação do Estado Social. Vamos lembrar, recapitulando, o Hobbes. Para o Hobbes, nós ganhamos com o Estado Social? Claro que sim, porque ganhamos a proteção à vida. Para o Locke, ganhamos com o Estado Social, porque ganhamos a proteção dos nossos direitos civis, vida, liberdade e propriedade. Para o Rousseau, perdemos, porque o que existia de bom no estado de natureza já não existe mais. O que existia de bom lá? A liberdade e a igualdade. E nós não temos mais. Essa partezinha, essa crítica que ele faz à propriedade privada, né, só para fazer um parênteses, ele fala muito no discurso sobre a origem da desigualdade. Ele fala claramente isso. No momento, ele fala do nosso passado, né? No momento em que a primeira pessoa cerca um terreno e fala, isso é meu, a partir daí, ela está criando todos os problemas da humanidade. E ele fala mais, quantas guerras, quantas mortes, quantos conflitos não teríamos evitado se, lá naquela ocasião, então, tivéssemos arrancado as estacas e falado, isso é bobagem, a terra é para todos, né? Então, é o Rousseau, tá? Que faz esse discurso. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, leiam um discurso sobre a origem da desigualdade. Vocês acham na internet, é um texto bem interessante. Aí o Rousseau chega assim de conclusão. Bom, erramos no passado, tá? Erramos lá no passado, não devíamos ter feito isso, mas fizemos. Podemos voltar para lá? Não. A gente consegue acabar com tudo, acabar com o contrato, acabar com o Estado e voltar para a natureza? Não. A gente não consegue mais fazer isso porque a nossa vida é bem diferente. Isso que está falando do século XVIII, né? E eu acredito que essa fala valha também para o século XXI. Conseguimos abandonar tudo e voltar para a natureza, todos iguais? Não conseguimos. A gente pode até tentar, né? Eu duvido que a gente consiga viver assim uma semana. A gente não consegue mais. Então, a gente precisa melhorar daqui para frente.
Então, olhem só a alternativa do Rousseau. E esse é o motivo do livro Contrato Social. Falar que nós precisamos fazer um novo contrato. Não repetir aquele do passado, que trouxe prejuízo para todo mundo. Precisamos fazer um novo contrato social para que consigamos resgatar a nossa liberdade e a nossa igualdade. Eu vou começar pela parte mais difícil, que é o resgate da liberdade, tá? Que é a parte mais difícil. Ele estabelece para a gente algumas questões, algumas soluções que, para entender, são simples, mas na prática, claro que são complicadas, né? A gente precisa começar a visualizar que tem duas figuras que são tratadas como sinônimos que não devem ser, são coisas diferentes. E as duas figuras ou as duas palavras se chamam soberano e governante. Nós costumeiramente juntamos as duas e falamos como sinônimo, né? Soberano é o governante e governante é o soberano. Não, tá errado. São duas figuras diferentes. Governante é o nosso representante. Soberano somos nós. Soberano é o povo. Mas não pode ser uma figura de linguagem apenas. Precisa ser exercida na prática essa ideia de soberania. Então, o Rousseau é muito reconhecido porque ele defende o que a gente chama hoje de democracia direta. As pessoas, para manterem a sua soberania, elas precisam exercer diretamente a democracia. Como assim? Vamos pensar numa situação local, de rua, de bairro. Geralmente, os nossos representantes escolhem por nós, né? Eles decidem o orçamento, para onde vai, o que acontece. Pode haver alguma sugestão ou outra, mas são eles que decidem. Rousseau falou, tá errado. Tá errado porque isso não é democracia. Democracia é quando nós decidimos diretamente. Então, para decidir o que se faz numa rua, por exemplo, a rua precisaria se reunir para escolher o que fazer com o dinheiro. Então, queremos asfalto. Não, queremos uma creche. Não, queremos um parquinho. É a rua que decide, o soberano que decide e o representante executa. É claro que vocês vão lembrar de um outro problema. Tá, mas como é que a gente faz isso, né? Se cada um vai pensar sempre em si. É porque a gente parte do ponto de vista errado também. A gente nunca pode... Isso tudo é lição do Rousseau, tá? A gente nunca pode partir do que é melhor para mim. E sim o que é melhor para todos. O meu ponto de partida tem que ser qual é o bem comum. E se a gente fizer isso, a decisão é simples. Não é para o meu carro o que é melhor, eu quero um asfalto. Sim, para uma rua que tem um monte de criança, o que é melhor? A gente precisa pensar em todas as pessoas como uma comunidade de fato. Quer resgatar um pouquinho que existia lá no estado de natureza? A gente precisa agir assim. E se conseguirmos agir assim, estaremos agindo democraticamente. Eu costumo dizer que democracia não é eleição, democracia não é voto, democracia é estilo de vida. Democracia é pensar nos outros. Isso é democracia e essa é a lição do Rousseau. O Rousseau é muito falado, mas talvez pouco entendido. E o Rousseau traz essa dica para a gente. Precisamos pensar no bem comum, porque o bem comum é meu bem também. Quando a minha sociedade está bem, eu estou bem também. Então, se a gente conseguir agir assim, é claro que é difícil. E o Rousseau também faz uma análise, talvez um pouquinho realista demais. Ele fala assim, gente, mudar essa forma de agir não é para a nossa geração, não, tá? Isso é para as crianças. A partir da educação, ele também escreve sobre educação. A partir da educação, as crianças aprendendo a pensar no bem comum, porque a gente já é caso perdido, a gente não consegue fazer isso, né? Mas essa é uma mudança necessária para o futuro, né? Pensar no bem comum. Então, a gente resgata a liberdade assim. A gente resgata a nossa liberdade quando nós podemos decidir sobre as questões do nosso cotidiano. A gente decide e o representante, que é o governante, executa. Pronto, né? Fácil de entender, difícil de fazer, obviamente. E aí me vem à mente sempre o exemplo que todo mundo fala. Mas a gente não consegue se entender numa reunião de condomínio? Que dirá numa rua, num bairro, né? Por isso que o Rousseau falou, para nós está meio perdido, né? Mas as crianças lá para o futuro vão conseguir agir assim, né? Se a gente educá-las dessa maneira. Então, assim resgatamos a nossa liberdade. E a igualdade, Rousseau? Como é que a gente vai resgatar? Acaba com a propriedade privada? Não.
Não, a gente não consegue viver sem propriedade privada. Obviamente que não é acabar com a propriedade privada, mas é fazer um controle dela. Sim, estabelecer um limite, estabelecer o que é razoável. Ah, mas quem é que faz isso? Resposta: o soberano. E aí, uns segundinhos para vocês lembrarem: quem é o soberano? Somos nós, né? Então, o Rousseau coloca nas nossas mãos isso também. O soberano, que é o povo, exercendo a sua soberania, é que precisa definir o que é razoável, precisa definir qual é o limite. Não é um governante, não é de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então, o soberano precisa definir isso. O que é razoável? Até onde a gente pode agir? Até quando a gente pode ter? Até quanto a gente pode ter? E aí, o nosso governante age estabelecendo leis, por exemplo, limitando isso. Então, assim, a gente resgata a nossa igualdade. Porque o Rousseau é bem claro. Não adianta pensarmos nessas ideias filosóficas de democracia, de participação, se o meu vizinho está passando fome. Ele não vai querer saber desse negócio de democracia, de participação, ele quer saber de comida para os filhos. Então, a gente não consegue pensar numa democracia de fato com muita desigualdade social. Aí volta aquele meu alerta no comecinho dessa aula. O Rousseau se preocupava muito com desigualdade social. Por quê? Porque a gente não tem democracia sem igualdade social. A gente não tem como pensar no bem comum sem um mínimo para todo mundo. Eu não consigo pensar no meu vizinho, como eu falei, se eu estou passando fome. Se alguém na minha casa precisa de remédio, eu não tenho como comprar. Não quero nem saber do bem comum, eu quero saber da minha família. Então, precisamos atingir esse equilíbrio social para daí sim pensarmos num país democrático. Isso é Rousseau falando do século XVIII, tá? Ele não está mandando indireta para ninguém, porque ele não conhecia ninguém, nenhum dos políticos aqui da atualidade. Até porque, se vocês se lembram já do que eu falei, o Estado brasileiro é do século XIX e o Rousseau morreu no século XVIII, né? Então não é indireta para ninguém, mas é uma lição para a gente sim. Nós precisamos pensar se o que a gente faz no nosso dia a dia é verdadeiramente uma democracia ou é meramente uma participação política formal ainda, né? Aquela de eleição só. É isso que é democracia? A democracia se restringe ao voto? Claro que não, porque o Rousseau diria, democracia representativa de voto não é democracia de verdade. Democracia de verdade é quando as pessoas de fato têm a sua liberdade. As pessoas decidem o que elas querem para a rua, para o bairro, para o país. E nesses momentos de crise que a gente está vivendo, especialmente essa questão do isolamento, a gente consegue perceber, e claro que o Rousseau não previu nada disso, né? Mas a gente consegue perceber que as pessoas conseguem se comunicar à distância, né? Então não seria fácil decidirmos questões públicas com esses mecanismos que a gente tem hoje em dia, com a internet, com esses programas todos, essas plataformas todas que tem por aí. O Rousseau nem previu isso, né? Mas a ideia de democracia é essa, participação efetiva da sociedade. Não é só de uns poucos, como era lá na tradição da Idade Antiga, como era aquela discussão dos cidadãos em praça pública, que era uma minoria da sociedade. Ele está falando de todo mundo mesmo, tanto que se preocupa com essa questão da desigualdade social. Pode parecer um pouquinho utópico essa ideia do Rousseau, mas, na verdade, essa aplicação, em partes, existe até no país origem do Rousseau, né, que é a Suíça. A Suíça tem essa preocupação democrática, sim, nos seus cantões, né, nas suas regiões. Até para mudar a Constituição tem que consultar a sociedade. Então, vejam só a ideia do Rousseau sendo aplicada. E é claro que vem sempre o argumento, mas a Suíça é um país mínimo, o Brasil é um país gigantesco. Não é esse o problema, né? Como eu falei, a gente tem mecanismos para ultrapassar essas distâncias. A questão é interesse, a questão é a preocupação com a educação. O Rousseau alertou, não tem também democracia sem educação, sem se pensar no bem comum. Então, os nossos problemas são outros, são muito maiores do que só uma distância, só o tamanho do país, né? Nós temos preocupações com problemas que são bem básicos na descrição do Rousseau. Mas então, o recadinho é esse, né? O recadinho é que o Rousseau pensa numa possibilidade, e aí por isso que existiu a Revolução Francesa, nessa tentativa de mudar, fazer um outro contrato, o Rousseau fala que um outro contrato é necessário para a gente resgatar a liberdade e
a igualdade. Então, também fica essa lição para vocês, fica essa lição para nós, para pensarmos de fato no que é uma democracia de verdade. E eu faço a sugestão repetindo essas duas obras, tá? Discurso sobre a origem da desigualdade e o contrato social. Essa é a minha dica para vocês. Daqui a pouquinho eu apareço com outros autores para a gente conversar melhor, tá? Então era isso por hoje e até mais. Tchau!